Anual, o programa do Varela está começando agora diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, dia 2 de outubro de 2012, terça-feira. Na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela, Mona Lisa Varela, a família Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha no YouTube, acessando Jonas Varela na internet, enviamos daqui um cordial abraço, agradecemos seu carinho e sua atenção. Ruim. Indicamos para o nosso querido público Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Indicamos o programa Check-up na TV Diária, TV do Nordeste, domingo às 21h30, na apresentação do nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da página Check-up no Caderno Vivo, no Jornal Diário do Nordeste, na edição de domingo. Quem assina é o nosso querido jornalista Natália Varela. No nosso programa de hoje, nós continuaremos a leitura da Palavra de Nosso Senhor, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no livro do Eclesiástico, na sua 7ª parte, Relações Sociais, no capítulo 34. Validade dos sonhos, versículo 1. O homem insensato sustenta-se de vãs esperanças e da mentira. Versículo 34, livro do Eclesiástico, Validade dos sonhos, capítulo 34, versículo 1. O homem insensato sustenta-se de vãs esperanças e da mentira, e os imprudentes edificam sobre sonhos. Versículo 2. Bem como faz o que se abraça com a sombra e vai atrás do vento, assim também se porta o que atende a enganosas visões. Versículo 3. Uma coisa parecida à outra é a visão dos sonhos, como também a imagem de um homem diante do homem. Versículo 4. Que coisa será límpada por um imundo? Versículo 4. Que coisa será limpada por um imundo? E pelo mentiroso, que verdade será dita? Versículo 5. A adivinhação do erro e os agouros mentirosos e os sonhos dos malfeitores, tudo é vaidade. Versículo 6. E o teu coração, como o da mulher que está de parto, padece imaginações. Se pelo Altíssimo te não for enviada alguma destas visitas, não ponhas nelas o teu coração. Versículo 7. Porque os sonhos têm feito extraviar a muitos que caíram, por terem posto neles a sua confiança. Versículo 8. A palavra da lei será cumprida sem mentira, e a sabedoria será clara na boca do fiel. Livro do Eclesiástico, 7ª parte, Relações Sociais, capítulo 34, Experiência, versículo 9. Que sabe aquele que não foi tentado? O homem experimentado em muitas coisas, outras muitas resolverá em seu pensamento. E o que muito aprendeu saberá dar às coisas uma verdadeira inteligência. Versículo 10. Aquele que não tem experiência pouco sabe, mas o que se fez em muitas coisas versado adquire multiplicada sagacidade. Versículo 11. Que ciência é daquele que não foi tentado? O que foi seduzido far-se-á muito precatado. Versículo 12. Muitas coisas tenho visto peregrinando, e muitos usos de palavras. Versículo 13. Algumas vezes tenho chegado a perigo de morrer por causa destas coisas, mas delas fui livre pela graça de Deus. Livro do Eclesiástico, 7ª parte, Relações Sociais. Proteção de Deus àqueles que o temem
versículo 14. O espírito dos que temem a Deus é buscado por ele, e com seu olhar será abençoado. Versículo 14. O espírito dos que temem a Deus é buscado por ele, e com seu olhar será abençoado. Versículo 15. Porque a sua esperança está posta naquele que os salva, e os olhos de Deus estão sobre os que o amam. Versículo 16. Aquele que teme ao Senhor de nada tremerá, e não terá pavor algum, porque Ele mesmo é a sua esperança. Versículo 17. Bem-aventurada é a alma daquele que teme ao Senhor. Versículo 18. Para quem olha Ele e quem é a sua fortaleza. Versículo 19. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e Ele é o seu protetor poderoso, o seu esteio forte, a sua cobertura contra o ardor, e o seu abrigo de sombra no meio-dia. Versículo 20. Ele é defensa contra o tropeço e socorro contra a queda. Ele, o que levanta a alma e alumia os olhos, o que dá saúde e vida e bênção. Bem, versículo 18. Versículo 19. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e Ele é o seu protetor poderoso, o seu esteio forte, a sua coberta contra o ardor, e o seu abrigo de sombra no meio-dia. Versículo 20. Ele é defesa contra o tropeço e socorro contra a queda. Ele, o que levanta a alma e alumia os olhos, o que dá saúde e vida e bênção. Livro do Eclesiástico, capítulo 34, os sacrifícios, versículo 21. A oblação daquele que sacrifica dos bens havido, versículo 21. A oblação daquele que sacrifica dos bens havidos com injustiça é imunda, e não são agradáveis os escárnios dos injustos. Versículo 22. O Senhor é só para aqueles que o esperam com firmeza no caminho da verdade e da justiça. Versículo 23. O Altíssimo não aprova os dons dos iníquos, nem olha para as oblações dos maus, nem pela multidão dos seus sacrifícios lhes perdoará os seus pecados. Versículo 24. Aquele que oferece sacrifício de substância dos pobres é como o que degola um filho na presença de seu pai. Versículo 25. A vida dos pobres é o pão de que necessitam. Aquele que lhe defrauda é um homem de sangue. Versículo 26. Quem tira a um homem o pão que ele ganhou com seu suor é como o que mata o seu próximo. Versículo 27. Aquele que derrama sangue e o que defrauda o jornaleiro são irmãos. Versículo 28. Se um edifica e outro destrói, que proveito lhes resulta daqui senão trabalho? Versículo 29. Se um ora e outro amaldiçoa, de qual ouvirá Deus a voz? Versículo 30. Se alguém se lava depois de ter tocado um morto e o toca outra vez, de que lhe serve o ter se lavado? Versículo 31. Assim se porta o homem que jejua pelos seus pecados, o qual se ainda de novo torna a cometer os mesmos, que ganha ele humilhando-se. Quem atenderá à sua oração? Aqui nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, a leitura do livro do Eclesiástico, na palavra de Nosso Senhor, na 7ª parte, Relações Sociais, no capítulo 34, em todos os seus 31 versículos. Nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura da palavra de Nosso Senhor no livro do Eclesiástico, na sua 7ª parte, Relações Sociais, no capítulo 35. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus, até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.